Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olá, meus irmãos e amigos na fé, que o Eterno siga nos abençoando grandemente com a revelação da sua palavra. Então esse é o estudo A Grande Prostituta. Vamos ver quem é a grande prostituta ou a grande meretriz, como está em algumas traduções, nesse estudo. Muitos possuem dúvidas se é Roma, se é Jerusalém, se é a Arábia Saudita, se é os Estados Unidos. Eu quero dizer que já estudei todas as linhas de pensamento e interpretação dessas 4 cidades. Então vamos ver nas Escrituras qual é realmente essa grande cidade. E por que grande cidade? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 17, o anjo revela a João. Vamos ler? No capítulo 17, versículo 18. E assim está escrito: a mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Então a grande meretriz ou a grande Babilônia, a grande prostituta, ela é uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu quero dizer que eu vou ler várias passagens bíblicas aqui, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e vou procurar falar rápido, ler rápido, para não prolongar muito o vídeo, mas veremos todos os contextos nessa ocasião de quem é a grande prostituta. Quero já te preparar antes para que não se escandalize com o que vai ouvir nesse estudo. Embora alguns não aceitem, fiquem na Shalom do Eterno, na paz do Messias de Nazaré, aquele que disse que a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo a dá. Então, analisem os textos, as escrituras, as passagens bíblicas, meditem nelas antes de se opor ao que eu vou falar nesse estudo. Meditem nas escrituras e vejam se conseguem refutá-las, porque elas mostrarão quem é a grande Babilônia. Então, para iniciar essa leitura, vamos ler no capítulo 17 mesmo, a partir do versículo 1, onde está escrito: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então temos aqui nesse primeiro versículo a descrição da grande meretriz ou grande prostituta, dependendo da tradução. Estou usando a revista atualizada de João Ferreira de Almeida. E no versículo 2 prossegue: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, de Yahshua. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Antes de continuarmos, eu quero dizer que eu tenho um estudo no canal chamado O Anjo Revelou o Mistério da Primeira Besta. Esse estudo ele faz parte de uma playlist que está na aba de playlist ou listas de vídeos do canal. Vídeos em séries, continuados. Então, é uma lista que eu vou adicionar esse vídeo depois nela. E um desses vídeos se chama
o anjo revelou o mistério da primeira besta. Quero dizer que ali eu tenho a explicação sobre a besta dos versículos 8 do capítulo 17 ao versículo 14. Ou seja, nesse estudo vamos ver do primeiro versículo ao 7 e do versículo 15 ao 18. Então, da parte do versículo 8 ao 14 está nesse vídeo. Então, depois desse vídeo, se você estiver vendo pela primeira vez, veja esse outro vídeo ou toda aquela playlist sobre a besta, a marca da besta e as duas bestas. E você terá o capítulo 13 de Apocalipse inteiro estudado e também esse capítulo 17. Embora a gente use outras passagens, você vendo todos esses vídeos que estou indicando, você terá o capítulo 13 e o capítulo 17 lido inteiro e estudado, ok? Então, para continuar no contexto somente da prostituta, sem falar da besta, vamos ao versículo 15, e está assim: falou-me ainda o anjo, falando com o apóstolo João ou Yohanan. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então temos aqui no capítulo 18 mais descrições e características dessa grande cidade. Vamos ver agora o paralelo de algumas passagens aqui, que lemos no capítulo 17, que está escrito também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16. Prestem atenção agora na leitura do capítulo 16 do livro de Ezequiel, porque são 63 versículos e por ser um capítulo longo, vai demorar um pouco a leitura, mas vou ter que ler inteiro esse capítulo e vou cruzar com o capítulo 17 e 18 de Apocalipse nas passagens que dizem a mesma coisa. Então vejam sobre a prostituição da grande cidade ou da grande prostituta que reina sobre os reis da terra, descrito aqui no capítulo 16 do livro de Ezequiel. E assim está escrito: veio a palavra de Yahweh, dizendo, a palavra do Senhor, como está nessa tradução: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Vejam que aqui diz a Jerusalém. E dize, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Yahweh Elohim, a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste, te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o seu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Diz o Senhor Deus, diz o Yahweh Elohim, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça.
Assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Estão vendo aqui no versículo 13? Chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu puser em ti, diz o Senhor Deus, diz o Yahweh Elohim. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Então vejam que aqui está descrevendo a infidelidade de Jerusalém, a prostituição da cidade de Jerusalém e suas abominações. Não é Roma, não é Arábia Saudita, também não é a nação dos Estados Unidos. E temos aqui no versículo 13 ao 15 que ela está descrita exatamente como está descrito a grande meretriz no livro de Apocalipse. Assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Vamos ver agora no livro de Apocalipse rapidamente, no capítulo 18, no versículo 7. E temos assim: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então vejam aqui a soberba da grande meretriz, ou dessa grande cidade. É a mesma descrição que está aqui em Ezequiel capítulo 16, e os versículos 13 ao 15, principalmente, o versículo 15 descreve a sua soberba. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo que passava para seres dele. Estão vendo a descrição de uma prostituta, de uma meretriz? Assim o Eterno fez essa comparação com Jerusalém. Vejam que no versículo 15, ela é soberba em Ezequiel capítulo 16. Ela confia na sua formosura, ela se entrega por isso à lascívia, graças à fama que tinha. Por isso que no versículo anterior, 14, está escrito: correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Então vejam que Jerusalém era perfeita em sua glória por causa dos benefícios que o Eterno fez por ela, pela cidade, por causa da própria glória do Eterno. Jerusalém, ela tinha sido glorificada. E no versículo 13, ela está ornada de ouro e prata, vestido de linho, de seda, e cita até as características da sua prosperidade, de flor de farinha, mel, azeite, que estão descritos também no capítulo 18. Então vejam que no capítulo 18, no versículo 7 de Apocalipse, a grande meretriz, a grande prostituta, ela a si mesma se glorifica e vive em luxúria, além de ostentar com soberba ser rainha, estar sentada como rainha, e que viúva não é. E ainda alega que pranto não iria ver, porque alguns acreditam que não é Jerusalém e que jamais será destruída. Por isso que ela está sentada como rainha, e sua soberba alega dizer que pranto nunca haverá de vir. Porém o Eterno disse, já decretou, que pranto e destruição ela haverá de vir. Vamos continuar a leitura então lá no livro de Ezequiel, capítulo 16. E assim está escrito, a partir do versículo 16: tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados, de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Então temos esses dois versículos aqui destacando
a infidelidade de Jerusalém para com o Eterno, comprovando o que está escrito no início do capítulo 17, falando da grande meretriz. Vamos ler agora em Apocalipse 17. Depois do versículo 1, quando o anjo diz a João que lhe mostraria o julgamento da grande meretriz ou da grande prostituta, temos que ele diz assim: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então temos essa descrição do versículo 2, dita pelo próprio Criador, em Ezequiel 16, ao profeta. No versículo 15, que já lemos: mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a tudo o que passava para seres dele. Estão vendo? Quando o Eterno diz que ela é mãe das abominações da terra, é porque ela se entregava a tudo o que passava. Por isso, no versículo 2 do capítulo 17 de Apocalipse, está escrito: com quem ela se prostituiu, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E no versículo 3 do Apocalipse 17 temos: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então vejam que esses versículos do capítulo 17 de Apocalipse, os versículos 3 e 4, descreve as características da mesma prostituta de Ezequiel 16. E aqui está com as mesmas palavras, não se refere a Roma. Roma não existia como império naquele tempo, e ele estava tratando com Jerusalém. Então vejam, uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro. E quando vamos em Ezequiel 16, temos no versículo 13: assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Estão vendo? É a mesma descrição para Jerusalém. Roma não se embriagava com os reis da terra naquele tempo. Hoje, atualmente, todas as nações e países querem ter algo de Jerusalém, querem ter Jerusalém para si, ou se aproveitar dos benefícios de Israel por causa de Jerusalém. E não é de Roma, é por causa de Jerusalém. As nações querem se aproveitar de Roma, terem benefícios dela, de suas coisas, de suas tecnologias e descobertas, do seu florescer. Não, é de Jerusalém. As nações querem Jerusalém e se beneficiar de Israel. Não é de Roma. Então vamos continuar aqui em Ezequiel 16, versículo 18. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus, diz Yahu Elohim. Então vejam no versículo 19 a descrição do capítulo 18 de Apocalipse sobre as coisas, as riquezas, os benefícios que aquela terra e Jerusalém tinham e tem atualmente. E no versículo 20, demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Então vejam aqui nos versículos 20 e 21 que o Eterno se refere a Jerusalém, a Israel, que matou os seus profetas e os seus santos. Por isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 17, nos versículos 5 e 6. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério,
Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, de Yahushua. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então temos que, no livro de Ezequiel, está relatado, no versículo 20 e 21, que é ela que mata os profetas e todos que lhes são enviados. Como nosso amado Salvador disse, Jerusalém, que mata os profetas e todos que lhes são enviados. E no versículo 22, em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, diz Yahu Elohim. Edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição, para me provocares a ira. Então, meus irmãos, vejam aqui dos versículos 22 ao 26, que o Eterno descreve aquela descrição do início de Apocalipse 17, do versículo 5, onde ela traz um mistério escrito em sua fronte. A grande, a mãe das meretrizes, das prostituições ou das prostitutas e de todas as abominações da terra. Por quê? Porque é o que está escrito aqui. No versículo 22, em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue, porque o Eterno trouxe a restauração de Jerusalém em uma época, e a tinha edificado anteriormente. Porém, por causa da sua maldade, da sua prostituição, veja como está hoje. Como descreve aqui o versículo 24, edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. Jerusalém atual, a Jerusalém pagã e terrena, porque existe uma nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial, o qual nosso Salvador disse que iria edificar. Então essa Jerusalém terrena, que é pagã, ela hoje está cheia de igrejas com imagens de esculturas, como está no versículo 17 que lemos: tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Estão vendo? Pessoas em Jerusalém se prostituem com religiões fundadas na fé de Jerusalém, porém cheias de alterações da verdadeira fé no Eterno, e criam suas abominações, suas prostituições e infidelidade ao verdadeiro Criador, a verdadeira fé. Ela é infiel, porque aquele lugar que era para ser dedicado ao Eterno, ela acaba dedicando a estrangeiros, aos seus amantes, e faz para eles estátuas de homens e se prostitui com elas. Num sentido espiritual, são as pessoas que dão legalidade para colocar tudo aquilo que desagrada ao Eterno em Jerusalém, como as imagens de esculturas do catolicismo e de outras igrejas, como também obeliscos que vêm da cultura pagã e egípcia, possuem todas as praças, em quase todos os lugares em Jerusalém. Atualmente, desde aquela época que foram realmente destruídos, eles reedificaram novamente imagens, pecados de abominação, porque a idolatria, a imagem de escultura, ela é um pecado de abominação para o Criador. Por isso é citado várias vezes, como está no versículo 22, em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade. Ou seja, ela não quer se lembrar como foi dedicada ao Eterno um dia, o fiel a Ele. Ela anda, como está no versículo que lemos, 25, a cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura.
Por quê? Porque ela era da fé no único e verdadeiro Criador. Sem imagens de escultura, sem obeliscos, sem mesquita ou domo da rocha, de culto a um outro Deus. E no versículo 25 continua dizendo: e abriste as pernas a todo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Então vejam que Jerusalém hoje, atualmente, ela abre as pernas também para todas as nações terem sua religião conforme crê lá em Jerusalém, seja o catolicismo, o islamismo, o judaísmo, etc. E o Eterno não gosta disso. Ele está decretando aqui que Jerusalém se prostituiu e multiplicou as suas prostituições. E multiplicaste as tuas prostituições. No final do versículo 25. Por quê? Porque a fé dela deve ser conforme a Torá. E abrir de Hadashá o Novo Testamento, porque o seu Messias prometido já veio e voltará. Não virá pela primeira vez, mas por segunda vez. Então, continuando a partir do versículo 26, também te prostituíste com os filhos do Egito. Por isso tem muitos obeliscos lá, sejam dos Illuminati ou não. É de origem egípcia. Teus vizinhos de grandes membros e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Ou seja, Jerusalém tem se prostituído com aquelas nações pagãs. Por isso estendi a mão contra ti e diminui a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Então vejam aqui que o Eterno entrega Jerusalém aos seus inimigos, aqueles povos que odeiam Israel e estão ao redor de Jerusalém e Israel. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e ainda com isto não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada. Estão vendo? O próprio Criador diz: de meretriz, prostituta descarada, com Jerusalém, edificando tu teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua. Estão vendo como é que está Jerusalém hoje? E os teus elevados altares em cada praça. Jerusalém está cheia de altares. Como Jerusalém está hoje, cheia de altares, de monumentos pagãos, do catolicismo, do islamismo, do judaísmo também, de origem pagã egípcia. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo nas tuas prostituições sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para prostituição, porque dando tua paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra de Yahweh. Agora nos versículos 36 e 37, vamos fazer novamente uma comparação com as passagens de Apocalipse 17, versículo 16, e capítulo 18, versículo 8. E assim está nos versículos 36 e 37 de Ezequiel 16. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos, e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Então temos aqui, principalmente no versículo 37, vejam que no versículo 36 tem os motivos, por causa das prostituições dela, da cidade de Jerusalém, com seus amantes estrangeiros. Para que fique claro, por causa dos ídolos desses amantes estrangeiros que Jerusalém tolerou.
e dos filhos que ela matou. Agora em Apocalipse 17, versículo 16, temos: os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Então vejam que a grande prostituta, ela está sentada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 reis, os quais serão amantes, são amantes da grande prostituta, esses reis. E como lemos ali no versículo 37 de Ezequiel, capítulo 16, eles odiarão a prostituta depois e a farão devastada. Ela está sentada sobre 7 cabeças. Vejam os reinos das 7 cabeças, dos 7 impérios: Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e o Império de barro e ferro no final, que é a 7ª cabeça. Então temos que esses reinos, os quais já foram citados ali no livro de Ezequiel, e são citados também posteriormente, exemplo do Império Romano e Grego, temos que são os amantes de Jerusalém, porque Jerusalém se prostituiu com todos eles. E quais são os países hoje que descendem desses impérios e que conseguirão a paz entre eles, uma paz temporária, uma paz e segurança? Por isso ela está sentada sobre a besta. Porém, como foi profetizado, esses mesmos reis devastarão ela. E como o Eterno profetizou, não foi sobre Roma que esses reis, esses amantes dela, vão devastar. Foi sobre Jerusalém. No versículo 37 de Ezequiel 16: eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste. Por que aborreceu? Porque todos querem Jerusalém para si. Jerusalém é de Israel, mas os países muçulmanos e árabes querem Jerusalém para si. O Papa quer internacionalizar Jerusalém a cada dia mais. Quer criar um ecumenismo com todos os tipos de religiões ali em Jerusalém. Isso é abominação, como o Eterno está decretando aqui e reclamando para Ezequiel falar ao povo. Eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas. Vejam esse detalhe: e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Por isso em Apocalipse está: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, nua, para que todos a vejam, como está lá em Ezequiel 16:37. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Essa profecia é para Jerusalém, não é para Roma, embora toda idolatria caia por terra quando o eterno Messias voltar. E no versículo 8 do Apocalipse 18 temos: por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Então temos aí que o Eterno já profetizou uma destruição para Jerusalém, para a grande meretriz, de forma misteriosa em Apocalipse. Mas quando lemos os profetas, temos ali profecias que ainda não se cumpriram e se cumprirão no futuro. Exemplo desta sobre a meretriz, ou a grande meretriz, mãe de todas as abominações e meretrizes. Por que mãe? Porque da fé de Jerusalém surgiram as maiores religiões, como o judaísmo, cristianismo e islamismo, todas centradas ali em Jerusalém, como ponto, o epicentro, o foco, de onde surgiu as suas bases de fé, porém cheias de alterações, abominações, idolatrias e coisas que são contrárias à lei,
a Torá, a instrução do Eterno. E continuando no Ezequiel capítulo 16, a partir do versículo 38, temos: julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apredejar-te-ão e te transpassarão com suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício, e já não darás paga. Desse modo satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, diz o Yahweh Elohim, e a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo: tal mãe, tal filha, tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Então vejam aqui que no versículo 46 e 47, principalmente 46, temos que o Eterno decreta e fala sobre o reino do norte, que é a Samaria, onde ficou as 10 tribos de Israel, e o reino do sul, que é Jerusalém. Porém, o reino do sul ele descreve como Sodoma. Por quê? Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, está descrito que aquela cidade onde o seu Senhor foi crucificado, que se chama Sodoma e Egito, é num contexto espiritual. Vejam que Tel Aviv hoje, em Israel, é a maior capital de passeata gay e daqueles que defendem a bandeira LGBT do mundo. Por isso, essa descrição de Sodoma está lá em Apocalipse 11. Sodoma e Egito, porque possuem as abominações e idolatrias egípcias e também os pecados da sodomia. E continuando no versículo 48, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, diz Yahweh Elohim, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Então veja que no versículo 51, o reino do norte, a Samaria, o reino das 10 tribos, eles pecaram, mas não pecaram tanto, nem pela metade dos pecados que o reino do sul, Jerusalém, realizou neste tempo. Neste tempo aqui que ele está falando que julgará. Então temos que ela multiplicou as suas abominações, dando legalidade, junto com Israel, ao movimento LGBT. E Tel Aviv é a maior capital, infelizmente. É Sodoma, espiritualmente falando. Ou seja, eles dão liberdade, legalidade, esquecem do Criador, do seu Elohim, e fazem isso a partir da internacionalização de Jerusalém. Porém, o Eterno não gosta que partam, dividam Jerusalém. Então vejam que Roma
mesmo sendo pagã e também uma prostituta, porém não é a grande prostituta. Roma também é uma prostituta, mas não é a grande prostituta. Ela é filha também, é uma abominação, filha da mãe das abominações, das repugnâncias. Tem essas traduções, repugnâncias, abominações. Então, Roma, ela também é uma prostituta, mas não é a grande prostituta. Ela copiou as cores e algumas coisas de Israel, de Jerusalém, como a cor púrpura, azul, que existia também até no templo de Jerusalém. Até o kippá ela copiou dos judeus, que os rabinos inventaram, né? Com o significado que o Eterno está acima de tudo e abaixo de nada, e o ser humano deve reconhecer que existe alguém superior. Aí eles usam kippá. Não está escrito nas escrituras sobre o uso do kippá. Isso é uma invenção rabínica, mas até isso Roma copiou, e seus padres, bispos e papas usam. Então muitos chegam a pensar que Roma é a grande prostituta por causa daquelas cores e pecados que ela trouxe. Roma, o Império Romano, foi a sexta cabeça da besta, sobre o qual também a prostituta ou a grande prostituta está sentada. Roma foi a sexta cabeça da besta no Império Romano. Não é a grande prostituta. Roma é uma prostituta. E no que diz respeito a reino, Jerusalém também está sentada sobre ela. O Papa, ele é um rei. O reino ali no Vaticano, por estar separado ou ter se separado da Itália, vira uma monarquia. E o Papa também é um outro rei. O Papa deles, né? Porque não é nosso. Então vamos continuar a partir do versículo 52. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs, pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te, logo também, e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas. Para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobriste a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus, diz o Yahweh Elohim. Então vejam aqui na leitura de todo o capítulo 16 de Ezequiel, que o Eterno está falando de abominações, depravações, prostituições, infidelidade, de amantes, se referindo a Jerusalém. E a descrição e características que estão aqui são as características da grande Babilônia, misteriosamente falando, ali no contexto de Apocalipse, que é a grande meretriz, a grande prostituta. Por isso que a mulher está vestida de púrpura e de escarlata, e sobre uma besta escarlate.
porque tanto a mulher se prostituiu, como a besta, os seus amantes, os seus reis, se prostituíram e se prostituirão com ela. E como se sucede essa prostituição? Já falamos aqui, tanto nas leituras como nas explicações, que por ela dar legalidade à idolatria, esquecerem do seu Criador, esquecendo dos seus princípios morais, da Torá, e que o nosso amado Salvador ensinou em seu testemunho, eles pecam e pecam, se prostituem, sendo infiéis ao Criador. Consequentemente, como cidade amada, Jerusalém, cidade de paz, ela vira uma prostituta traindo seu marido, que é o Criador. Consequentemente, Israel é a mulher, a nação. Porém, em Apocalipse capítulo 12, ela está vestida de sol, porque existe um Israel verdadeiro e existe um Israel pagão. Existe uma nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, que é do céu. Existe a Jerusalém pagã, que é terrena. Está explícito nas Escrituras, com base bíblica. Eu sei que o vídeo está prolongando, porém eu vou deixar o capítulo 23 de Ezequiel para vocês lerem. Tem coisas que já lemos aqui no capítulo 16, porém leia o capítulo 23 de Ezequiel também, que terá mais descrição sobre Jerusalém e suas irmãs na prostituição e abominações, como está descrito ali em Apocalipse 17 e 18. Eu vou ler agora duas passagens de dois outros profetas que citam Jerusalém como prostituta. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Então vejam aqui que o Eterno está dizendo que Jerusalém será como um cálice de tontear para todos os povos. E o que está descrito lá em Apocalipse 17, que a grande prostituta, ela tem uma taça e está embriagada. Jerusalém, ou a grande prostituta, está descrita aqui em Zacarias capítulo 12, versículo 2, que será um cálice, uma taça de tontear, embriagada, como um bêbado que fica tonteando para lá e para cá, para todos os povos ao redor, e também para Judá. Então, entendam que aqueles que estarão contra Jerusalém terão que tratar com a embriaguez de Jerusalém, da grande prostituta, porque ambos serão destruídos e julgados. O Eterno mesmo profetizou que levará essas nações contra Jerusalém. Por isso está lá em Apocalipse 17 que, vamos ler, nos versículos 16 e 17 de novo: Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Então vejam que esses odiarão a meretriz. Por isso que em Zacarias diz que ela será como um cálice de tontear, uma mulher embriagada, para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Que sítio é esse? Quando os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz. Entenderam? E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incontiu Deus, que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Depois leiam todo o capítulo 12 de Zacarias também, para verem que o julgamento é referente a Jerusalém como grande meretriz. E aqui no capítulo 12 é mais focado na destruição de Jerusalém, o qual poderia fazer um vídeo posterior em um outro tempo sobre
a destruição da Grande Babilônia, ou da Grande Prostituta. Esse é um estudo para sabermos quem é realmente a Grande Prostituta. Então não vou focar muito na destruição dela. Agora vamos ver através de um outro profeta, o profeta Isaías, Yeshayahu, no hebraico, no capítulo 1, no versículo 21. Vejam o que o Eterno diz sobre Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Então vejam, meus irmãos, que o próprio Criador está dizendo aqui através do profeta Yeshayahu, que Jerusalém, que era uma cidade fiel, como foi explicado no início desse estudo, ela agora se fez uma prostituta. Assim disse o Eterno. Versículo 21 do capítulo 1 do livro de Isaías. Então, quem o Eterno está dizendo aqui que é uma prostituta é Jerusalém. Não é Roma. Embora Roma seja uma prostituta. Porém, aquela grande prostituta de Apocalipse 17 e 18 não é Roma, é Jerusalém. Roma irá para Jerusalém com outras nações. Porém não é Roma, não é os Estados Unidos e nem a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um outro amante de Jerusalém, como outras nações serão no futuro. Então, só para finalizar esse estudo, irmãos, amigos na fé e visitantes do canal, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que são parte de ferro e parte de barro, serão nações muçulmanas e também algumas europeias e do Ocidente, possivelmente. Porque não serão os 10 reis somente de países muçulmanos, mas terão outros reis também de países fora do Oriente Médio. Então concluo esse estudo por aqui, que o Eterno siga abençoando a todos. Revejam se for preciso, eu sei que ficou um pouco prolongado, mas tinha que ser assim, para verem todo o contexto. Tem muito mais ainda para se ver, para confirmar essa verdade. É uma revelação das Escrituras. Vejam os capítulos que indiquei, o capítulo 23 de Ezequiel inteiro, o capítulo 12 de Zacarias inteiro. Deixem seu like, compartilhem com as pessoas, instruam elas a ver o estudo inteiro, com tempo disponível para ver o vídeo, sem paradas. Você dedica tantas horas para ver outras coisas, para fazer outras coisas, por que não dedicar 1 hora, 1h30, 2 horas para o estudo das Escrituras Sagradas? Então orientem, compartilhem e instruam essas pessoas para que vejam o vídeo inteiro, sem parar, vendo um pouco agora, um pouco no outro dia. Isto é importante. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é importante. Então que o Eterno siga abençoando a todos e até os próximos estudos. Shalom Aleichem. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra.